Olá a todos, meu nome é Alexandre Oliveira de Araújo e junto dos meus colegas Maria Eduarda Herzog e Renan de Montesport, acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Econômicas, na disciplina de Economia do Setor Público, com o professor Robert Ávila, estaremos apresentando o seminário que trata sobre a educação no Brasil. O primeiro ponto a ser abordado é a reforma do ensino médio, ou o novo ensino médio, como ficou conhecida a Lei número 13.415 de 2017. Lei essa que representa uma mudança significativa na estrutura da educação básica brasileira. A principal proposta é modernizar o currículo através de uma flexibilização da formação escolar que permita que o estudante tenha maior autonomia na escolha dos conteúdos que ele vai aprofundar, por meio do que foi chamado de itinerários formativos. Além desses pontos, a reforma também amplia a carga horária mínima anual, com o objetivo de que o ensino médio evoluísse gradualmente em direção a uma jornada de tempo integral. Na teoria, a reforma visa valorizar o protagonismo juvenil, conectar a escola ao mundo do trabalho e melhorar os indicadores educacionais. No entanto, a sua implementação é marcada por inúmeros desafios, desde a falta de infraestrutura nas escolas, a desigualdade entre redes e regiões, a escassez de professores com formação adequada e também a ausência de uma escuta ampla da comunidade escolar. Esse cenário gera críticas tanto de especialistas quanto de estudantes e professores, e em 2023 o cronograma de implementação do novo ensino médio foi suspenso. E em 2024, sob a Lei 14.945, algumas diretrizes foram reformuladas. A reforma do novo ensino médio traz uma reorganização profunda no currículo escolar e ela estabelece que a formação do estudante será dividida em duas partes. A primeira parte, a formação geral básica, que é orientada pelas diretrizes da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e tem foco nas competências essenciais de linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. É uma versão reduzida do conteúdo básico que é apresentado nas escolas, que era apresentado nas escolas até então. E uma segunda parte, que seriam os itinerários formativos, que oferecem aos estudantes a possibilidade de escolher áreas de aprofundamento de acordo com seus interesses e projetos de vida. A partir dessa mudança, que surge essa ideia de protagonismo juvenil. E tem algumas opções, como linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, e formação técnica e profissional. Além disso, conforme eu comentei antes, a reforma determina a ampliação progressiva da carga horária mínima anual, passando de 800 para 1.000 horas, e com uma meta de atingir 1.400 horas num regime de tempo integral. Na prática, o modelo propõe um ensino mais flexível e personalizado, com maior autonomia do estudante. No entanto, essa proposta claramente esbarra em grandes limitações estruturais. As redes estaduais e públicas, principalmente, enfrentam dificuldades para garantir a diversidade de itinerários. E mesmo escolas particulares de não tão alta renda também enfrentam esse mesmo problema. Não só por questões de infraestrutura física e tecnológica, mas também restrições orçamentárias e a escassez de professores especializados. Porque antes tu tinha a formação básica e agora tu pulveriza as disciplinas precisando de professores qualificados para um número maior de disciplinas onde vão ser ofertadas menos aulas por semana, uma carga horária mais baixa para esses professores. Outro ponto crítico é a redução da carga horária de disciplinas tradicionais, como sociologia, filosofia, artes e até mesmo física e química, o que gerou uma forte resistência por parte dos educadores. Ou seja, a falta de diálogo é um ponto que impactou bastante a reforma, porque não foi ouvido a parte que está na ponta, os alunos, os professores e os educadores. Falando aqui um pouco mais da educação à distância no Brasil, né? Quando eu trago esse assunto, eu gosto de dividir em dois: antes da pandemia e depois da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tinha acesso ainda, a gente tinha uma crescente da educação à distância no Brasil,
ainda que lenta e gradualmente a gente estava tendo esse avanço. No entanto, depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande, né? Tanto nas matrículas, tanto na oferta de cursos à distância no Brasil, como a gente vai ver a seguir. Como a gente pode ver, o número de matrículas no Brasil em 2016 na rede privada do ensino à distância era 1,3 milhões de alunos, né? Esse número cresce e chega em 2016 a 4,1 milhões de alunos. A gente vê o quão cresceu, né, desde 2016 a 2022, o acesso de alunos à educação à distância, né? O quão buscaram as matrículas. Aumentou o número das matrículas, né? E por outra ótica, a gente vê que na rede pública teve sim uma crescente, mas ainda não como na rede privada, né? Bom, se tem gente demandando ter aula, né? Tem gente ofertando. A gente consegue ver aqui, eu gosto desse gráfico, porque ele consegue exemplificar muito bem a caída, né, do ensino privado presencial e o aumento do ensino à distância na rede privada, né? Aqui a gente também consegue ver o quão constante se mantém o ensino na rede pública, né? Tanto na área EAD, tanto na área presencial. Mas já na rede privada a gente vê que vem caindo o número, né, da, de, de instituições que ofertam, né, esse tipo de educação, né? A gente percebe, a gente consegue analisar que em 2012 não, 2016, 77,4%, né, das empresas não, né, tinham esse ensino, né, da rede privada tinham esse ensino. E apenas 22,6% era na forma EAD. Já no ano inteiramente pandemia, esse que foi o último que o presencial, né, ainda teve em 2020, foi 56,2 contra 43,8. A gente já vê o emparelhamento da educação à distância com o presencial. Aí, sendo ultrapassado em 2021, que foi um ano inteiramente quase pandemia, passando de 48,7 para 51,3. E aí sim, aí se concretizou o crescimento da educação à distância no Brasil, principalmente na rede privada, né, com 56,3 contra 43,7. Aí quando a gente pensa quem está buscando mais, né, a graduação, né, a graduação e no setor EAD, no setor à distância, né? A gente consegue ver aqui que na rede privada o aumento da licenciatura foi significativo desde 2016, né? Tipo, antes da pandemia, em 2016, a gente tinha 558 mil matrículas na rede privada EAD. E após a pandemia, em 2022, a gente teve uma crescente significativa para 966 mil matrículas. Esse número é muito expressivo, né? A gente consegue comparar aqui com os outros cursos que teve sim, que teve uma crescente também, como foi exemplificado, mas na questão da licenciatura, eu acho que ele é muito mais importante, porque a licenciatura é um curso muito sensível, né? E quando tu faz essa graduação de uma forma que que há menos, né, avaliações, né, uma qualificação, uma regulação, fica um pouco mais comprometido. Então a gente precisa ter políticas que incentivem mais o controle das políticas, até porque a qualidade da educação começa com a educação de quem educa, né? Então essa parte é fundamental. Agora, eu gostaria de tratar também o porquê que a educação à distância ela teve tanta crescente no Brasil, ainda que em meio à crise, né?
A educação à distância, ela é muito atrativa pela flexibilidade do ensino à distância. Tu pode assistir a aula de onde quiser. A diminuição dos custos, né, da matrícula e para fazer o curso, tanto para o aluno, tanto para a empresa que oferta. A gente tem as empresas ainda que diminuindo a matrícula, tendo um lucro enorme por não precisar manter uma infraestrutura muito grande para atender os alunos. E os alunos, consequentemente, pagam menos e não tem o deslocamento, né? Então isso também é muito atrativo, ainda que as aulas possam ser utilizadas para outros cursos, né? Agora aqui trazendo um pouco mais sobre os indicadores da educação, né, para a avaliação, a gente consegue perceber que no ensino fundamental 1, né, a taxa de conclusão na idade escolar adequada. No ensino fundamental 1, a gente tem um aumento bom para 97, de 94 para 97, de 2016 para 2022. No entanto, né, esse número cai no ensino médio, chegando a 64% dos alunos terminando na idade adequada ao ensino médio. E no ensino superior, aí a gente tem uma defasagem muito grande mesmo, de 18,4% dos alunos terminando na idade adequada. Aqui outro indicador da educação, né, é o resultado no sistema de avaliação de educação básica, principalmente nas provas de matemática. Percebemos aqui que os alunos é, não conseguem manter o conhecimento, né? Isso se dá por N fatores, e a gente consegue exemplificar aqui que o desempenho satisfatório se dá no ensino fundamental 1 em 60%, né? 61,2% dos alunos. Já no ensino fundamental 2, esse nível cai para 37,5% dos alunos têm desempenho satisfatório, e no ensino médio aí cai pela metade se comparado com o ensino fundamental 1, né, ficando com 30,2% dos alunos com desempenho satisfatório. As estruturas da escola, para ressaltar pontos positivos, eu trago o acesso à internet. No ensino fundamental 1, o acesso saiu de 58,9% das escolas tinham acesso à internet para alunos do ensino fundamental 1, e em 2016, e em 2022 a gente tem um aumento bem alavancado para 83,4% das escolas dando acesso, né, à internet aos alunos do Fundamental 1. Eu trago também outro que eu ressalto, né, o investimento na infraestrutura das escolas para alunos com deficiência, que triplicou de 2016 para 2022, saindo de 20,1% das escolas com infraestrutura para atender alunos com deficiência, chegando a 62,5% dos alunos tendo uma infraestrutura na escola, né? Outro indicador que eu trago aqui é a instrução, né, da formação dos professores, né? Que apenas 67% dos professores do ensino médio atuavam com a formação adequada. No ensino fundamental 2, esse número cai para 62%, e já na educação infantil, a proporção de docentes com formação adequada é menor ainda, chegando a 56%. Então, isso também interfere na educação, né, dos brasileiros. Bom, pessoal, agora vamos falar dos dados mais atuais sobre a educação básica no Brasil. Trouxe informações do Censo de Educação Básica de 2024, que foi publicado agora em abril de 2025. O Censo de Educação Básica é a principal pesquisa estatística sobre educação básica no Brasil, realizada anualmente pelo INEP. Falando agora sobre as matrículas do ensino fundamental, conforme mostra a série histórica contida no gráfico, o total das matrículas do ensino fundamental apresenta retração pelo 5º ano consecutivo, resultando em uma variação negativa acumulada de 2,68%. Só entre os anos de 2023 e 2024 temos uma redução de 0,98% no número de matrículas apenas na rede pública, o que corresponde a 210.620 matrículas a menos que o ano anterior.
O total de matrículas em 2024 na rede pública totalizou 81,56%, enquanto na rede privada 18,44%. Olhando agora para o total de matrículas no ensino médio, notamos que até 2022 encontrávamos uma crescente no número de matrículas no ensino médio total. Porém, entre os anos de 2022 e 2023, ocorre uma retração de 2,97% no número de matrículas. Em 2024, houve um aumento de 1,03% em relação ao ano anterior. A disposição entre alunos no ensino médio nas escolas públicas era 86,77%, enquanto nas privadas era 13,23%. Matrículas na educação profissional. As matrículas na educação profissional registram crescimento pelo terceiro ano consecutivo, totalizando uma variação de 26,54% no período entre 2021 e 2024. A modalidade com maior número de matrículas são a subsequente, destinada à formação técnica após a conclusão do ensino médio, com 18,29% das matrículas, e a concomitante, realizada simultaneamente no ensino médio, porém em instituições distintas, com 26,82%. Na modalidade EJA, houve um aumento de 34,9% das matrículas entre 2023 e 2024. Contrasta fortemente com a retração que conseguimos observar no gráfico entre os anos de 2022 e 2023, de 3,23%. Para comparar o desempenho entre o ensino público e o privado no ensino médio, foram analisadas as taxas de aprovação por rede de ensino. Na rede pública, a taxa de aprovação variou entre 84,7% e 94,4% entre 2020 a 2023. Houve uma queda nas aprovações entre 2020 e 2022, com um aumento de 5,4% em 2023. Em 2020, o índice foi impulsionado pela recomendação da CNE durante a pandemia do Covid-19, que sugeriram evitar as reprovações. Nas escolas privadas, os índices foram consistentemente mais altos, variando entre 96,8% e 98,8%. O pico de aprovação também ocorreu em 2020, com 98,8% dos aprovados, 2,4% acima do ano anterior. No entanto, houve uma leve queda de 1,7% entre 2020 e 2023. Os dados de 2024 ainda não foram divulgados. Nível de educação dos docentes. O gráfico mostra que nos anos finais do ensino fundamental da rede pública, há menor especialização dos professores, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde muitas escolas têm entre 0 e 20% dos docentes com formação em licenciatura. Em contrapartida, os estados do Sul registram maior proporção de municípios com 60,1% a 80% dos professores licenciados. No ensino médio, embora os índices melhorem, ainda há disparidade regional. Nas regiões Norte e Nordeste, a maioria dos municípios tem entre 40,1% e 60% dos professores com licenciatura, enquanto no Sul e Sudeste predominam percentuais entre 60% e 100%. Isso evidencia a desigualdade na qualificação docente entre regiões mais e menos desenvolvidas do país. O mesmo contraste do tópico anterior é observado no acesso à internet nas escolas, com um agravante na região norte, que concentra a maior parte dos municípios apenas com 0 a 30% das escolas conectadas. Esse cenário contrasta com o restante do país, onde varia entre 60% a 100% das escolas com acesso à internet. O programa Pé de Meia é a principal aposta da política para a educação em 2024, sendo uma promessa de campanha eleitoral do atual presidente Lula, com foco em promover a permanência dos estudantes no ensino médio através de incentivos financeiros. Falando agora sobre como funciona o incentivo Pé de Meia, os estudantes do ensino médio regular recebem R$ 200 mensais, mediante comprovação de matrícula de frequência, com valores disponíveis para saque imediato. Para alunos de educação de jovens e adultos, EJA,
O programa concede R$ 200 pela matrícula e R$ 225 pela frequência, ambos também liberados para saque. Além disso, todos os beneficiários recebem R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído, valores esses que só podem ser retirados após a formatura do ensino médio. Considerando os incentivos mensais, os depósitos anuais e um bônus de R$ 200 pela participação do Enem, o total de benefícios pode alcançar R$ 9.200 por estudante ao longo do programa. Vamos virar nossa atenção agora para a educação no contexto mundial. Nossa ideia é apresentar os dados disponibilizados pelo CDE através do relatório Visão Geral da Educação de 2023, para comparar o Brasil tanto com os países emergentes da América Latina, BRICS, média dos países membros da OCDE e média europeia. Em 2022, entre a população de 25 e 64 anos, o Brasil se destacou entre os países emergentes com bons indicadores de educação básica. Foi o quarto com menor proporção de pessoas com apenas o ensino fundamental, representando 41% da população, e o terceiro com maior proporção de concluintes do ensino médio, com 38%. No entanto, em comparação com a média dos países da OCDE, o Brasil apresenta desempenho inferior, já que nesses países a maioria da população tem ensino médio ou superior com 40% cada, enquanto apenas 20% têm apenas o fundamental. Em contrapartida com outros países emergentes, o Brasil tem a segunda menor taxa de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam, não trabalham e não fazem cursos profissionais, com 24% da população registrada. No entanto, apresenta baixos índices de jovens que apenas estudam, representando 37%, e altos índices de jovens que só trabalham, 39%. Esses números estão abaixo da média da OCDE e da Europa, indicando desafios no equilíbrio entre trabalho e educação entre os jovens brasileiros. Em 2021, o Brasil teve a quarta maior taxa de matrícula entre jovens de 15 e 19 anos entre os países emergentes, com 70,5%. Apesar disso, o Brasil ficou abaixo da média da OCDE, 85,68%, e da Europa, com 85,59% da população. A maioria dos jovens brasileiros nessa faixa etária está no ensino médio propêutico, com 44,18%, enquanto apenas 0,84% estão no ensino médio técnico subsequente, indicado baixa adesão ao ensino técnico no país. Olhando agora para a idade média dos estudantes na educação profissional por nível educacional. Nos países emergentes, a idade média dos alunos no ensino médio técnico, integrado ou concomitante, é, em geral, menor do que a média da OCDE. No Brasil, as idades médias para as três modalidades, ensino técnico, integrado e concomitante, é 19 anos, técnico subsequente, 29 anos, e educação tecnóloga no ensino superior, 25 anos. Estão próximos às médias da OCDE, 21, 30 e 27 anos, e da Europa, 20, 29 e 26 anos, indicando o alinhamento com padrões internacionais. Olhando agora para as despesas públicas com a educação em relação à despesa total. Em 2020, os países emergentes, incluindo o Brasil, apresentaram, em geral, altos percentuais de investimento público em educação em relação à média da OCDE, que foi 2,14%, e da Europa, com 1,94%. No entanto, o Brasil teve a terceira menor taxa entre os emergentes, com 2,39% das despesas públicas destinadas à educação, superando apenas Colômbia e Argentina. Apesar disso, o Brasil se destaca por investir mais no ensino médio do que os principais países desenvolvidos analisados. Porém, em relação à variação de investimentos destinados para a educação entre 2019 e 2020, o Brasil teve a menor variação em investimentos em educação entre os países emergentes, com uma queda de menos 17,81% no percentual de gasto total e 10,51% do valor absoluto.
No entanto, em termos de variação de gasto total, o Brasil registrou a maior variação entre os emergentes, com 8,88%, representando que o foco dos investimentos nesse período não era a educação do país. Quando comparado aos países desenvolvidos, o Brasil ficou em penúltimo lugar, superando apenas a Alemanha com 7,90%. Ainda assim, o Brasil está próximo da variação da média da OCDE, com 9,45%, e da Europa, com 9,31% dos investimentos totais. Aqui coloquei alguns pontos de destaque da OCDE e do Centro de Educação Básica. Essas são as nossas referências. Muito obrigada!